Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Viva Voz, são 6h05, estamos no ar aqui para todo o Brasil pela CBN, em áudio e vídeo, para quem nos acompanha nas plataformas de vídeo da oficial da Kamala Harris, e de olho também na reunião do Copom. A qualquer momento o resultado aí a gente traz aqui ao longo do Viva Voz, né? Exatamente, vamos trazer todas as repercussões, os fatos. O Trump acabou arrastando todas as fichas também ali, o Partido Republicano, né, nas eleições congressuais. Quem vai dar essa visão geral do que aconteceu nas eleições americanas aqui com a gente é o Guilherme Muniz, já está conosco aqui no estúdio. Boa noite para você, Muniz. Boa noite, Vera, boa noite, Carol, e a todos os ouvintes. Pois é, um dia movimentado aí, e essas últimas horas também muito movimentadas nessas repercussões todas, né? Eu vou começar até falando um pouco mais sobre essa expectativa de que a candidata democrata Kamala Harris, que foi derrotada nas eleições, ela vai falar publicamente aí pela primeira vez sobre a derrota nas eleições presidenciais em instantes. Inclusive, está tudo pronto já na Universidade de Howard, em Washington, que é onde vai ser feito esse chamado discurso de concessão. Inclusive, nesse local é onde estava prevista a festa da vitória na última madrugada, e conforme a eleição foi avançando, indicando ali a vitória de Donald Trump, foi informado que Kamala não falaria ontem, o público foi desmobilizado e agora volta então para esse pronunciamento. Só que mais cedo, há poucas horas, a Kamala já reconheceu a derrota oficialmente para Donald Trump. Ela ligou para o oponente, foi uma ligação que aconteceu um pouco antes das 4 horas da tarde aqui pelo horário de Brasília, e segundo os aliados dela que testemunharam a chamada, Kamala parabenizou Trump pela vitória, falou sobre a importância de uma transição pacífica de poder entre Joe Biden e ele, e nessa mesma ligação, Trump disse a Kamala que ela demonstrou força, profissionalismo e persistência ao longo da campanha. Ele também reforçou a importância de reunificar o país, o que vai muito em linha ali com o que ele disse no primeiro discurso de vitória, né? Ainda na madrugada de quarta-feira. Esses foram alguns detalhes da ligação informados pelo diretor de comunicação da campanha de Trump. E o atual presidente Joe Biden também telefonou para Trump. Segundo a agência de notícias Associated Press, Biden parabenizou pela vitória e convidou Trump a visitar a Casa Branca nos próximos dias, inclusive para discutir a transição de governo. Uma curiosidade é que quando Biden venceu na tentativa de reeleição de Trump, Trump não convidou Biden para visitar a Casa Branca nesse processo ali meio protocolar. Agora Biden retoma essa liturgia e fez o convite. Tem também uma expectativa de que o próprio Biden faça um discurso público sobre o resultado eleitoral, muito provavelmente depois que a própria Kamala se manifestar. E a vitória de Trump também foi reconhecida e parabenizada aí por diversos líderes mundiais. O presidente Lula, logo bem mais cedo, né, hoje de manhã, se manifestou, mas também líderes internacionais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez uma ligação para parabenizar Trump. Inclusive, Netanyahu foi o primeiro a fazer esse elogio público, né, a trazer os parabéns a Trump. Os presidentes da França, do Egito e o ex-presidente republicano George W. Bush também já parabenizou, sendo que ele que é um republicano, optou por ficar isento durante toda a campanha e agora se manifestou dando parabéns. Você tinha mencionado, né, Vera, sobre como está o andamento da apuração, porque a apuração só vai ser concluída nos próximos dias. Trump soma 292 votos dos colégios eleitorais, a Kamala tem 224, sendo que o mínimo para ser eleito é 270. E um ponto interessante é que nos votos dos eleitores, Trump já tem cerca de 72 milhões de votos contra 67 milhões de Kamala. O que mostra aí que os republicanos devem voltar a ganhar no voto popular depois de 20 anos em que eles ganharam só nos colégios eleitorais quando foram eleitos. Como que fica o cronograma daqui para frente, Vera? Os próximos passos. A cerimônia de posse está marcada para o dia 20 de janeiro de 2025, só que antes ainda tem algumas outras etapas e eu vou destacar uma muito importante. Em 6 de janeiro, o Congresso faz a contagem oficial dos votos na cerimônia que oficializa ali o resultado da eleição e, de fato, encerra oficialmente o processo eleitoral. Esse ato, ele é sempre presidido pelo vice-presidente da República, portanto, vai ser organizado
pela Kamala Harris, e foi nessa etapa que os apoiadores de Trump tentaram invadir o Capitólio em 2021, quando a vitória de Biden e Kamala era certificada. Vera. E que resultou em várias mortes e depois em vários processos com condenações, mas não deixou Donald Trump inelegível. Pelo que ainda está em andamento também, mas os republicanos retomam o controle do Senado e vão ter maioria também na Câmara, né? E além da maioria grande que eles têm na Suprema Corte. Então, é uma supremacia republicana maior ainda do que no governo anterior do Trump, o que faz com que todo o sistema de freios e contrapesos fique bem desbalanceado ali, com o predomínio republicano, e sendo que agora a agenda do Donald Trump é muito mais explícita no sentido da supressão de direitos a mulheres, a minorias, a imigrantes, do fechamento do país na sua economia, no comércio, de restrições a direitos constituídos das mulheres, por exemplo, a direitos reprodutivos, estendeu o banimento a essas políticas reprodutivas que já foi iniciado pela Suprema Corte. Então, vem aí uma agenda anunciada por ele, que é bastante divisiva do país, mas com a qual os eleitores se comprometeram, se identificaram e, como você disse, no voto popular ele também ganhou. Então, uma vitória incontestável de ponta a ponta com um mapa dos Estados Unidos, não só nos estados pêndulo, mas mesmo em estados democrata, pendendo mais para o lado vermelho, para o lado do republicano, do que nas últimas eleições, Muniz. Então, a gente ainda vai tratar dessas consequências aqui ao longo dos próximos dias, mas agora a gente vai a Brasília para uma repercussão política daqui do Brasil, da vitória de Donald Trump. Além da nota mais cedo, Lula tocou no assunto. Quem vai trazer para a gente essa repercussão e como o governo e os demais políticos estão vendo os reflexos disso para o Brasil na política é a Isa Staciarini. Boa noite para você, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você também, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. Pois é, até agora o presidente Lula, que só tinha se manifestado, pelas redes sociais, disse que espera que a relação do Brasil com o presidente eleito Donald Trump seja civilizada, assim como ocorreu com os governos de Bush, Obama e Biden. O presidente brasileiro disse que respeita o fato de Trump ter sido eleito pelo povo americano e frisou que espera que ele trabalhe pela paz e para melhorar a vida dos cidadãos dos Estados Unidos. Essa fala foi feita em entrevista aos senadores Jorge Cajuru e Leila Barros para um programa da Rede TV que vai ser exibido no domingo, mas cujo trecho foi divulgado pelo portal UOL agora há pouco. Lula disse ter esperança de que quando o Brasil tiver que conversar com os Estados Unidos, que esse contato aconteça. Vamos ouvir. Eu não conheço pessoalmente o Trump. Eu conheço o Trump de ouvir dizer, de ler matéria dele, de ver ele na televisão. Mas eu espero que a convivência seja a convivência civilizada que eu já tive com Bush, que era do Partido Republicano, que eu já tive com Obama, que eu já tive com Biden. Uma relação entre dois chefes de Estado, cada um representa o seu país, cada um tem interesses próprios nacionais. E eu espero que o Trump, veja, primeiro eu respeito muito as pessoas que são eleitas com o resultado democrático. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ponto. Portanto, eu respeito o fato dele ter sido eleito pelo povo americano. Eu espero que ele tenha preocupação de trabalhar para que o mundo tenha paz. Eu espero que ele trabalhe para melhorar a vida do povo americano, que foi para isso que ele foi eleito, foi para isso que ele foi candidato. Eu espero que a relação com o Brasil seja uma relação civilizada. Quando a gente tiver assunto para conversar, se conversa por telefone, se marca, sabe? Eu espero que seja essa relação. Pela manhã, Lula parabenizou Trump pela vitória e disse que a democracia deve ser sempre respeitada. Internamente, porém, Vera, fato é que a vitória do republicano acende o sinal de alerta no Palácio do Planalto. Isso porque interlocutores de Lula reconhecem que Trump chega com mais força, agora com o Congresso e a Suprema Corte mais conservadores. Aliados estão preocupados com o avanço
avanço da direita, principalmente com possíveis impactos para 2026. A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, por exemplo, demonstrou preocupação com essa polarização. Disse que o governo precisa se preparar para enfrentar isso lá na frente e dar respostas concretas às necessidades do povo. Na economia, a avaliação é de que a vitória de Trump coloca mais pressão para um corte de gastos o mais rápido possível. Enquanto a equipe econômica tenta acalmar o mercado, a ala política já pensa sobre como isso pode afetar 2026. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o dia amanheceu mais tenso, mas que o discurso depois da vitória de Trump já foi muito mais moderado, nas palavras de Haddad, do que durante a campanha. Muito do que foi dito na campanha possivelmente vai ser moderado, vai ser mediado pela sociedade, apesar da vitória ter sido também inequívoca no parlamento, né? O governo vai ter muitos graus de liberdade. Mas, assim, a vida, depois ela trata de corrigir algumas propostas mais exacerbadas, assim, trata de moderar. Então nós temos que aguardar um pouquinho e cuidar da nossa casa, né? Cuidar da economia para ser o menos afetado possível, qualquer que seja o cenário externo. Por outro lado, quem tem feito uma comemoração bastante eufórica nas redes sociais é a direita. Os bolsonaristas, por exemplo, enalteceram a vitória de Trump e já preparam o terreno para 2026, como indica o líder do PL no Senado, o senador Carlos Portinho. A história é cíclica, né? A gente inaugura um novo ciclo. Aqueles governos que foram prósperos, eles retornam, né? E é essa esperança que a gente tem que ocorra no Brasil, né? Também, que um novo ciclo alcance o nosso país e que a gente possa ter de volta um governo próspero, né? Eu acho que essa é a grande mensagem das eleições americanas. E aí a gente só faz um lembrete, né, de um resgate aí de uma semana atrás, em que o presidente Lula declarou apoio a Kamala Harris, o que não foi bem visto por diplomatas. Mesmo assim, o Itamaraty não vê motivos para estremecer a relação com os Estados Unidos. Nos bastidores, o que esses diplomatas falam é que é preciso esperar. Vera, eu volto com você. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Pois é, Carol Moran, é segunda vez que o Trump vence uma candidata democrata mulher, né, nos Estados Unidos. Pois é, ele tinha vencido a Hillary e agora a Kamala só foi derrotado por um homem branco, né, o presidente Joe Biden. Mas se a gente pega, Vera, assim por extrato, o Trump avançou em estados tradicionalmente democratas, com apoio de também estratos da população que tradicionalmente votavam no Partido Democrata. Ele avançou muito entre os latinos, principalmente os homens latinos, também eleitores negros e, claro, a população ali de áreas mais rurais dos Estados Unidos também teve um papel importante. Mas em todos os estratos, praticamente, o Trump avança, né? Você acha que teve uma composição de gênero, uma insatisfação aí com os rumos do país? Qual é esse caldo aí que resultou na eleição? Eu acho que o recorte de gênero foi a barreira mais firme que ele enfrentou, mais que os latinos e mais do que os estados democratas, apesar de, no caso dos latinos, ele ter alertado muito claramente que ele vai adotar leis anti-imigração muito mais duras e que vai deportar, inclusive, muitos imigrantes ilegais. Então, esse é um mistério que eu acho que as análises vão ter que estudar nos próximos dias do porquê de mesmo esse eleitorado, uma fatia dele, ter chancelado a eleição do Trump. Com as mulheres, parece que ele enfrentou uma barreira mais sólida, mas também o fato dele derrotar duas candidatas mulheres mostra o quanto ainda é um tabu enorme nos Estados Unidos eleger uma presidente mulher e como essas pautas que cerceiam direitos adquiridos pelas mulheres ao longo de décadas, elas só são importantes para as mulheres, como os homens não conseguem se sensibilizar com a evidência de que direitos, né, devem ser iguais a todos, que, portanto, mulheres são cidadãs como os homens e deveriam ter direitos, inclusive reprodutivos, assegurados por leis e pela justiça, da maneira como os homens sempre tiveram. Nunca foi discutido nada a respeito do corpo masculino com a veemência e o ódio até que
se discutem os temas ligados às mulheres. Então, essa é uma discussão que não é só dos Estados Unidos, é também do mundo e do Brasil. Tratei dela na coluna de hoje. E eu acho que para a direita vai vir essa euforia, Carol, mas a gente tem que ter em perspectiva que tem uma diferença em relação à justiça brasileira e à justiça americana, e aqui o Supremo ainda é um freio a essa pretensão da direita bolsonarista de achar que, como o Trump ganhou e como lá o Capitólio não foi punido na figura dos políticos, isso vai resultar na volta da elegibilidade do Jair Bolsonaro. Aqui as coisas vão ser bem mais difíceis. Falei sobre isso na primeira edição do Viva Voz. Antes da gente ir para o intervalo, vamos trazer aí os reflexos econômicos da vitória do Trump, porque o mercado sentiu essa vitória e já tem aí uma grande análise colocando em perspectiva o que esperar para o comércio entre Brasil e Estados Unidos e para outros aspectos da economia. Vamos chamar o Rio de Janeiro. Quem traz as informações para a gente direto do Rio é a Mariane Lino. Mariane Lino, desculpa, eu ia falar Isa. Isa, tudo bem que ela é onipresente, mas nem tanto. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. O dólar fechou o dia da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos em queda de 1,26%, cotado a R$ 5,67. A moeda iniciou o dia em forte alta a 5,83 e ao longo do dia foi oscilando entre 5,66 e 5,86, que foi o valor máximo atingido. O destaque é a queda de grandes bancos, também Vale, Petrobras, varejistas e empresas de educação. O euro comercial desvalorizou 3%, encerrou o dia cotado a R$ 6,09. Já a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,28% aos 130.296 pontos. Na véspera, o Ibovespa havia encerrado em alta de 0,11%. Essa vitória do Trump levou também bolsas a renovarem máximas históricas, com o dólar e os rendimentos registrando avanço expressivo. O índice Dow Jones fechou o dia em alta de 3,57% e o Nasdaq 2,94%. O economista da Rio Bravo Investimentos, José Alfaz, explicou que Donald Trump defende a taxação de produtos importados, além de outras medidas de protecionismo econômico, que aumenta as perspectivas de alta na inflação e aumento de juros. Tem questões domésticas mexendo com o real a semana inteira, é o fato de que o Trump tem um plano de governo muito inflacionário. Do ponto de vista de imigração, a gente deve ter expulsão de grande parte da oferta de mão de obra de imigrantes ilegais, o que deve aumentar o poder de barganha dos trabalhadores lá e negociar salários maiores, então uma inflação de salários e, portanto, uma inflação de consumo maior. A gente deve ter uma política fiscal mais forte, também impulsionando o consumo e, para isso, demandando juros mais altos por parte do Fed para combater as pressões inflacionárias. Juros maiores vão deixar o investimento em dólar mais atraente, com maior vantagem comparativa. O Bitcoin chegou a atingir uma alta recorde também durante a madrugada a $75 mil. Vera e Carol. Mariane, e os reflexos da vitória do Trump no longo prazo aí para o Brasil em relação ao comércio exterior? O que a gente já pode dizer a esse respeito? Vera, alguns dos impactos à economia que são projetados por especialistas são redução das importações, aumento da taxa básica de juros, a alta do dólar, como a gente falou agora, e também o abalo na balança comercial. O presidente eleito aposta, então, no protecionismo econômico para recolocar os Estados Unidos no centro industrial do mundo, principalmente a partir da taxação de produtos importados e a escalada da guerra comercial contra a China. A inflação nos Estados Unidos provoca também uma reação no Brasil, porque aí temos o aumento da taxa básica de juros e, consequentemente, do dólar, com o real desvalorizado. A professora de Evolução Econômica da UERJ, Juliane Furno, destaca, no entanto, que o acirramento da política internacional entre Estados Unidos e China pode abrir espaço para melhores posicionamentos econômicos do Brasil. Na medida em que a tensão se acentua entre os dois, essas duas grandes potências devem procurar o Brasil, buscando firmar parcerias estratégicas e buscando construir laços políticos e econômicos de caráter mais permanente. Então, o Brasil pode barganhar melhores condições de financiamento, de transferência tecnológica, de investimento direto externo. Obrigada, Mariane, pelas informações. Aqui a gente começou o discurso da Kamala Harris, da admissão da derrota. A gente vai transmitir com áudio
e tradução simultânea da Globo News. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Então... vocês me amam, eu também amo vocês. Eu amo vocês também. Deixa eu dizer uma coisa. Meu coração está pleno hoje. Pleno de gratidão pela confiança que vocês tiveram em mim. Também cheio de amor pelo nosso país e também cheio de vontade de seguir adiante. O resultado dessa eleição não era aquilo que esperávamos, que queríamos, não foi aquilo pelo que lutamos, não foi aquilo pelo que votamos. Mas ouçam quando eu digo o seguinte, olha só. A luz da promessa dos Estados Unidos sempre vai brilhar para todos nós. Enquanto que nós não desistamos, enquanto possamos continuar lutando, essa luz vai continuar brilhando. Ao meu amado Doug, a minha família, que eu amo tanto, ao presidente Biden e a doutora Biden, muito obrigado pela sua fé, pelo seu apoio, governador Walz e a família Walz. Eu sei que o seu serviço para a nossa grande nação irá continuar. E a minha equipe extraordinária, os voluntários que trabalharam tanto, se dedicaram tanto, aqueles que trabalharam nas nossas sedes de campanha locais. Eu agradeço a todos. Mas eu tenho tanto orgulho da campanha que nós tivemos e a forma como nós fizemos a nossa campanha, a forma como realizamos essa campanha. Em 107 dias dessa campanha, nós fomos absolutamente certeiros na criação de uma comunidade, de uma coalizão, unindo as pessoas de todo tipo de pessoa, de todo o passado, de todo o histórico, unidos pelo amor pelo nosso país, com entusiasmo, com alegria na nossa luta pelo futuro dos Estados Unidos. E fizemos isso com o entendimento de que todos temos muito mais em comum do que aquilo que nos separa. Eu sei que estão passando por diversas emoções nesse momento. Eu entendo. Eu sei bem como é. Mas temos que aceitar os resultados dessa eleição. Mais cedo hoje, falei com o presidente eleito Trump, parabenizei o Trump por sua vitória e também disse que vamos ajudá-lo e a sua equipe na nossa transferência de poder e que vamos nos envolver numa transferência de poder na paz, em paz. Um princípio básico da democracia americana é que quando perdemos uma eleição, aceitamos o resultado. Esse princípio, assim como todos os outros princípios, é o que vai diferenciar uma democracia de uma monarquia ou de uma tirania. E qualquer pessoa que busca a confiança do público deve honrar essa confiança. E, ao mesmo tempo, na nossa nação, nós devemos uma lealdade não a um presidente ou a um partido, mas à Constituição dos Estados Unidos da América. E lealdade à nossa consciência e ao nosso Deus. A minha lealdade a essas três coisas é a razão pela qual estou aqui para dizer. Ao conceder essa eleição, eu não vou conceder a luta que estava por trás da campanha que nós realizamos. Essa luta pela liberdade, luta pelas oportunidades, por justiça e pela dignidade de todas as pessoas. Uma luta pelos ideais que estão no cerne de uma nação. Os ideais que vão refletir a América no que ela é melhor. Isso é uma luta que eu nunca vou desistir de realizar.
Eu nunca vou desistir de lutar pelo futuro em que americanos possam seguir seus sonhos, suas ambições, suas aspirações, onde as mulheres da América têm a liberdade de tomar decisões sobre o seu próprio corpo e não ter o seu governo dizendo a elas o que fazer. Nós nunca vamos abrir mão dessa luta de proteger nossas escolas e nossas ruas de violência armada. E América, nós nunca vamos desistir da luta pela nossa democracia, pelo Estado de Direito, por justiça igualitária e pela ideia sagrada de que cada um de nós, independentemente de quem nós somos e de onde começamos, tem certos direitos fundamentais e liberdades que devem ser respeitadas e defendidas. E vamos continuar a nossa batalha, seja votando, seja nos tribunais e sempre nas nossas praças públicas, aos olhos públicos. E também vamos fazer isso de uma forma mais silenciosa, na forma como nós vivemos a nossa vida, como tratamos uns aos outros, com bondade, com respeito, ao olhar no rosto de uma pessoa que não conhecemos e ver ali um vizinho, ao sempre usar a nossa força para ajudar outras pessoas a seguir adiante, para elevá-las, para lutar pela dignidade que todas as pessoas merecem. A luta pela nossa liberdade vai exigir muito trabalho de todos nós. Mas, como sempre falo, nós gostamos de trabalhar duro. Trabalho duro é bom trabalho. Trabalho duro pode ser um trabalho alegre também. E a luta pela nossa liberdade sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Aos jovens que nos assistem agora. Eu amo vocês também. Aos jovens que nos assistem agora. Olha, tudo bem ficar triste, ficar desapontado, mas olha só, vai ficar tudo bem. Na campanha, eu falei, quando nós lutamos, vencemos, mas olha só. Eu vou dizer o seguinte, às vezes a luta leva um tempo. Não significa que a gente não vai vencer no final das contas. Não significa que a gente não vai vencer. O que importa é nunca desista. Nunca desista. Nunca pare de tentar fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Vocês têm o poder. Vocês têm poder. E nunca ouça quando alguma pessoa diz a você, olha, isso é impossível, porque nunca foi feito antes. Não aceite isso. Vocês têm a capacidade de fazer o bem no mundo. E para todos que nos ouvem agora, não fiquem desesperados, não desistam. Esse não é o momento de jogar as mãos para o alto. Esse é o momento da gente enrolar as mangas e trabalhar. Esse é o momento de nos organizarmos, mobilizarmos e de mantermos esse engajamento para o bem da liberdade, o bem da justiça e o futuro que todos nós sabemos que podemos construir juntos. Como sabem, eu comecei como promotora e ao longo de toda a minha carreira, eu vi pessoas nos momentos mais difíceis das suas vidas. Pessoas que sofreram grandes dores, e ainda assim encontravam aquela fagulha dentro de si mesmas, aquela coragem e a resiliência de simplesmente lutar, de dar uma opinião, de ter uma luta, de lutar pela justiça, de lutar por eles mesmos, de lutar em nome de outros.
Então, deixem que a coragem dessas pessoas sirvam de inspiração para todos nós, que a determinação dessas pessoas sejam a nossa carro de batalha. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: há um adágio de um homem que escreveu sobre a Law of History, a lei da história, o que se aplica em todas as sociedades ao longo das eras. O adágio é o seguinte: apenas quando está escuro o suficiente é possível você ver as estrelas no céu. Eu sei que muitas pessoas sentem como, enfim, que estamos entrando num momento de grande escuridão, mas para o benefício de todos nós, eu espero que esse não seja o caso. Mas é o seguinte, América, se for esse o caso, vamos olhar para o céu e vamos encher o céu com a luz de milhares, bilhões de estrelas extremamente brilhantes. A luz do otimismo, a luz da fé, a luz da verdade e a luz de serviço pelo nosso país. Sim, é isso. Vocês são essa luz. E que esse trabalho possa nos guiar, até mesmo quando estivermos enfrentando obstáculos, para que possamos seguir adiante nessa promessa extraordinária dos Estados Unidos da América. E eu agradeço a todos vocês, que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Muito obrigada, muito obrigada. Tá aí, então, o discurso da Kamala Harris, durou um pouco mais de 10 minutos. A linha-chave ali do discurso dela é: nós não vamos desistir, we will never give up, uma frase guia que apareceu em vários momentos da fala. Tentou falar em tom otimista, agradeceu os apoios que teve, ressaltou o fato de ter sido uma campanha curta para ela, pela troca de candidato já no meio da corrida presidencial. Ressaltou ali a Constituição americana, que tem de ser ela o guia, e que quando o governo se desviar disso, ela e os democratas e os apoiadores dela estarão vigilantes para cobrar e para fazer com que a democracia seja preservada. Não citou de uma forma pejorativa e crítica, como fez nos discursos da campanha o Donald Trump. Foi um discurso bem mais leve nesse sentido. Disse que reconheceu a derrota e que ligou para ele, e fez inclusive uma indireta. É o que os democratas fazem quando eles perdem as eleições, eles reconhecem a derrota. Você destacaria mais alguma coisa, Carol? Não, acho que essa parte ali foi a mais forte, né? Quando ela disse que o princípio básico da democracia, um dos princípios básicos é quando a gente perde, a gente aceita a derrota. Exato. Claramente uma indireta ali para o Trump, depois da invasão do Capitólio, né? E diz que isso é o que diferencia a democracia de uma tirania ou de uma monarquia, né? Esse respeito à Constituição. Achei essa parte a mais forte mesmo. Também achei. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta já para o encerramento do Viva Voz com os outros assuntos não eleição americana. O Viva Voz está de volta e já direto para Brasília, porque a Samantha Klein está com o resultado da reunião do Copom, que resolveu elevar de novo a taxa básica de juros. Boa noite, Samantha. Oi, Vera. Elevação de 0,5 ponto percentual e, com isso, a taxa básica de juros sobe de 10,75% para 11,25% ao ano. Essa é a segunda elevação consecutiva da Selic após um ciclo de reduções da taxa de juros. O Copom do Banco Central ressaltou o ambiente externo, então, como desafiador, incluindo a conjuntura incerta dos Estados Unidos, as eleições, o próprio governo Donald Trump, o próximo governo Donald Trump tende a ser mais protecionista, por isso o dólar tende a ficar mais elevado, pressionando a pressão aqui no ambiente doméstico. No cenário doméstico, o comunicado do Copom também indica aí uma atividade econômica aquecida, o que também traz pressão sobre a atividade econômica e sobre o processo inflacionário, por isso essa elevação. Vera e Carol. Obrigada, Samantha. É isso, uma coisa pressionando a outra, os juros, portanto, subindo, ao contrário do que preferiria o presidente Lula, mas uma coisa que a eleição mostrou, Carol, americana,
é que inflação alta não combina com reeleição. Então, esse vai ser um argumento que certamente o ministro Fernando Haddad vai usar para convencer o presidente, o convencimento final, a cortar gastos, ainda que isso implique em menos políticas públicas e menos investimentos, mas com o objetivo de conter a inflação. E seria preciso, e a situação dos Estados Unidos mostra isso, que os preços recuassem, que eles voltassem um pouco para um patamar pré-pandemia. Porque o que aconteceu depois da pandemia? Os preços mudaram de patamar e ainda que a inflação caminhe para uma meta, como ela nos Estados Unidos vem aí caindo paulatinamente, a sensação que as pessoas têm é que as coisas estão mais caras e que a renda delas não é suficiente. Isso leva a um mal-estar generalizado que faz com que nem o crescimento econômico e nem o pleno emprego, situações que são coincidentes aqui nos Estados Unidos, os dois países estão crescendo a taxas grandes e com o emprego relativamente aquecido, faz com que isso não seja percebido como ganho econômico pela população. Então, a questão da inflação, do preço das coisas, parece ser uma coisa muito importante para explicar também o insucesso da permanência dos democratas no poder e parece ser um fator importante para os próximos 2 anos para definir as chances do Lula de se reeleger ou não. Então, eu acho que isso vai ser usado pelo Haddad para tentar fazer com que o Lula não proteste contra a alta dos juros, entenda que isso tem a inflação como causa e concorde com os ajustes fiscais no sentido de trazer a confiança do mercado de volta, a inflação para a meta e aí tentar caminhar para uma reeleição daqui a 2 anos. Cenário interno e externo agora com a eleição do Trump, né, Vera, que deve causar aí também turbulências, a inflação controlada, mas em patamares altos, né? Tivemos uma subida de preço de um monte de coisa durante a pandemia, então assim, está controlado, mas o patamar já estava lá em cima, e o mercado esperando novas altas na taxa de juros, né? Tá projetando exatamente, aí até que ela caminhe subidas. realmente para estar na meta e não no limite alto da meta. A gente vai fazer agora mais um intervalo, a gente teve a transmissão do discurso da Kamala Harris e isso nos obriga a fazer 2 intervalos seguidos, mas volta para o encerramento do Viva Voz já. E estamos de volta com o Viva Voz. De novo, vamos a Brasília, porque já começou a reunião dos parlamentos dos países que compõem o G20, o chamado P20. E quem traz as informações para a gente também é a Samantha Klein. Boa noite de novo, Samantha. Boa noite de novo, Vera e Carol. Olha, e essa reunião que segue, portanto, até a sexta-feira. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu início aos trabalhos hoje dessa conferência do P20, que é o grupo dos parlamentares de países do G20. O Congresso Nacional, portanto, tem esses eventos até o final dessa semana e o parâmetro inicial foi em torno das candidaturas da presença feminina nos parlamentos mundo afora. Lira defendeu uma maior participação feminina na política. Garantir oportunidades equânimes e participação equitativa das mulheres nos espaços de poder é passo civilizatório que precisa ser dado também por este parlamento. É prioridade global, é imperativo para o fortalecimento das democracias no enfrentamento dos complexos desafios do mundo contemporâneo. Segundo a União Interparlamentar, a média mundial de representatividade feminina nos parlamentos mundo afora é de cerca de 25% das vagas. Enquanto isso, aqui no Brasil, o número é menor, de cerca de 20% das cadeiras do Congresso Nacional ocupadas por mulheres. O presidente Arthur Lira também destacou projetos de lei do Congresso, como o preenchimento mínimo de 30% das cotas partidárias por mulheres, a proposta para coibir fraudes de candidaturas femininas, ou seja, as famosas laranjas, e também o texto que tipifica a violência política contra a mulher. Vera e Carol. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Nos próximos dias começam a chegar os chefes de Estado aí para a reunião do G20, aí no Rio de Janeiro. Tem aí um grande esquema de segurança mobilizado para garantir a presença desses chefes de Estado, a sua segurança, inclusive vai afetar a logística toda dos aeroportos. O Santos Dumont vai ficar fechado alguns dias.
O trânsito também vai ser todo condicionado na região ali do Aterro, do Flamengo, outras regiões do Rio, a presença desses chefes de Estado no Rio de Janeiro, certamente ainda sob forte repercussão da eleição americana. Isso vai se refletir com certeza nas reuniões do G20, né, Carol? A gente vai ter aí uma grande mudança geopolítica com a vitória de Donald Trump. Isso vai impactar as guerras que estão em curso, vai impactar o comércio global, vai impactar aí os fluxos migratórios, com certeza. Então, o que não vai faltar é assunto daqui por diante, minha amiga. Não vai faltar assunto. Não à toa, a gente teve repercussão no mundo inteiro, né? Comemoração na Rússia, também em Israel. Isso muda completamente a correlação. Investimentos em meio ambiente, por exemplo, né? Muda radicalmente a pauta. O Biden tinha isso como foco, o Trump não, né? O Brasil faz parte de muitos organismos multilaterais, tem interesse direto nessa pauta ambiental, então muda tudo. E essa reunião do G20 vai ser um mega feriado aqui no Rio de Janeiro. Para nós não, obviamente, mas para os pobres mortais vai ser um feriadão aí de 15 a 20. Com certeza. E em relação a essa questão da pauta da mudança climática, não é importante para o Trump, como ele acelerou ali o negacionismo em relação a isso, dizendo que é um não assunto, que não interessa e que é uma grande mentira, uma das maiores fake news de todos os tempos. Então, todos os acordos aos quais os Estados Unidos tinham regressado com o governo Biden, inclusive o Acordo de Paris e os outros subsequentes, as tentativas aí de acordos com o Brasil, inclusive, tudo isso fica colocado em xeque, fica colocado em perspectiva. A ideia também de reforma dos organismos multilaterais, reforma do Conselho de Segurança da ONU, tudo isso para permitir uma maior abertura aos países ali emergentes, países de fora ali do mundo mais desenvolvido. Isso também deve ser dificultado com a volta de Donald Trump à Casa Branca. Então tem aí uma grande nuvem de incerteza sobre o que essa vitória do Trump coloca para a economia, para a diplomacia, para todos os aspectos envolvidos aí na política externa. E eu acho que para a imprensa vem aí um período bem desafiador também, Carol, aproveitando que a gente ainda tem tempo para retomar esse que é o assunto do dia e fazer análises em outras esferas, porque a imprensa norte-americana mergulhou de cabeça na campanha da Kamala Harris, defesa da candidata democrata em editoriais, e várias reportagens mostraram aspectos muito perturbadores do primeiro governo Trump, com pessoas que serviram ao governo Trump vindo a público revelar momentos em que o então presidente de fato apoiou ali, flertou com golpe, pediu... Gente da equipe dele, né? De exato. Dentro. Pediu que a sua própria equipe aprontasse, fizesse concessões para um golpe. Nem isso fez com que o eleitorado americano decidisse por uma outra candidatura. Então, é esperada aí uma grande agenda de revanche contra a imprensa. Para isso, deverá contribuir a proeminência que pessoas como Elon Musk vão ter no novo governo Trump, não mais eventual. O Elon Musk foi um apoiador decisivo para essa vitória. Tem, inclusive, especulações de que ele pode compor o gabinete do Trump, pode vir a ser ministro, o que seria uma coisa absolutamente inusitada, um bilionário dono de várias companhias importantes que tem ali negócios com o governo, sendo um ministro de Estado, mas isso está na mesa. Então, para os próximos dias, tem muita coisa ainda para a gente analisar de reflexos dessa vitória inédita. Nunca no século XX, nem no século XXI, um presidente que saiu da Casa Branca regressou em eleições não subsequentes. Então, também tem esse outro ineditismo nessa vitória do Trump. Ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui hoje. Vocês ficam agora com o repórter CBN. Carol e Muniz certamente vão trazer outras notícias da eleição americana na terceira hora do Ponto Final. Até amanhã. Até amanhã, Vera. Um beijo.